Pessoal, e o Flamengo que venceu o Cuiabá ontem por 2-1 e pasmem, Flamengo está na briga pelo título ou até mesmo aí por uma boa premiação. Tem novidades, né? A mídia está repercutindo demais essa vitória do Flamengo e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Ainda é de graça sonhar, não é, Roberta? É de graça, Mari. Tudo bem? Boa tarde pra você, Bruno, amigos desse Sport Center. A chance de título do Flamengo a gente pode trazer aqui, né? É remota. Mas o Flamengo tá ali, tá olhando pra cima falando, olha, eu tô aqui, qualquer coisa, né? É só chamar. Está em quarto lugar na tabela de classificação com 62 pontos, mesmo com o título ali da Copa do Brasil, não desistiu do Campeonato Brasileiro. Prova disso foi ontem também essa partida contra o Cuiabá, muita competitividade. O Flamengo dominou a partida, principalmente no primeiro tempo, empilhou finalizações, mas não conseguiu balançar as redes. Aí na segunda etapa viu o Cuiabá abrir o placar, mas reagiu com os garotos da base. Guilherme e Matheus Gonçalves balançaram as redes e uma vantagem para o técnico Felipe Luiz é que ele conhece muito bem esses garotos. Treinou o time sub-17 do Flamengo, a equipe sub-20, então ele sabe o quanto esses meninos podem render. Tanto que chamou ali na hora certa, o Guilherme fez a diferença e no finalzinho também o Matheus Gonçalves balançou as redes nessa partida. O Felipe Luiz chega agora nesse Sport Center porque ele disse que nessa reta final não pode ter relaxamento, não. Vai continuar pegando no pé dos jogadores e vai dar ainda mais treinos. O Felipe Luiz, então, agora no Sport Center. Eu falei, transmito para os meus jogadores que eu não permito em nenhum momento que eles se relaxem. Não vou permitir. Isso é uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi do Simeone. Eu já falei para vocês que ele transformou minha vida e eu transmito isso. Eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem. E eles não se relaxaram. Eu não precisei nem falar. Da minha parte, na parte que me compete, é bom para mim porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. E realmente às vezes a gente está errando, está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que eu posso fazer? Dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol com os goleiros para eles se sentirem mais frios. Mas eu acredito que a melhor forma de esquecer desse assunto, de melhorar esse assunto, é não falar dele, né? Que não falar, só treinar. Não falar que a gente tem uma falta de gol. Tá aí, então, o técnico Felipe Luiz, muitos treinos, então, nessa reta final. O Flamengo não vai tirar o pé do acelerador. O próximo compromisso é contra o Fortaleza e com o retorno de Gabigol. Ficou afastado nos últimos 2 jogos, depois da final ali da Copa do Brasil, em que ele ficou ali bem chateado por ter sido substituído, demonstrou tudo isso no vestiário, mas o Gabigol volta. O Braz até falou sobre isso ontem ali na zona mista com os jornalistas, falou até que tinha esperança de alguns ajustes, de repente o Gabigol continuar, mas depois até do que aconteceu, o Gabigol vai seguir o caminho dele, mas está de volta. O Braz até que tomou essa decisão do Gabigol ficar fora desses 2 jogos, inclusive foi ele que comunicou o técnico Felipe Luiz. Mas então é isso, o Gabigol volta e o Flamengo vai seguir ali, olhando pra cima. Se der alguma brecha, quem sabe tenta beliscar esse título. Lembrando, chance remota, mas o Flamengo segue em quarto lugar na tabela de classificação e já então também classificado para a Libertadores do próximo ano. Bruno, Mari, volto com vocês. E as contas todas que o Cícero já trouxe pra gente da premiação, né? Como cada posição valores. pode valer 3, 5 milhões a mais. Olha aí, ó, com gols de 2 meninos do Ninho, o Flamengo venceu o Cuiabá fora de casa pelo Brasileirão e foi uma coisa heróica, hein, Vene Casagrande? Foi mesmo. Rodou. O Flamengo começou colocando pressão. Wesley mandou essa bola com perigo. O Cuiabá respondeu com Derek e o Michael tentou de cabeça. O camisa 43 de novo chegou perto. O rubro-negro tinha oportunidades, mas nada de acertar o gol. Ayrton Lucas também arriscou. E o Wesley outra vez fez o goleiro do Cuiabá se esticar todo. Primeiro tempo sem gols, mas aí na segunda etapa, Derek é mais rápido que Fabrício Bruno e abre o placar para os donos da casa. Mas aí é a vez da defesa do Cuiabá se enrolar e ficou para um jovem fazer sua estreia com o pé direito. Guilherme, que tinha acabado de entrar, manda para o fundo da rede e deixa tudo igual. E aí é o Cuiabá que aproveita com Pita, que tinha entrado há pouco, ganha de Léo Pereira e vira o jogo. Mas o lance é anulado por impedimento. O Flamengo continua tentando, mas a noite era da garotada.
E desta vez foi Matheus Gonçalves que recebe de Michael e vira a partida já no finalzinho. 2-1 Flamengo com boa atuação da garotada. E a gente estava comentando isso anteontem aqui, até o Pedrosa falou, Vene Casagrande, como nesse momento, tendo esse treinador que é o Felipe Luiz, que é um cara que super conhece a base, e esse é um ponto importante para você fazer essa transição no momento certo, né? Para você botar o garoto na hora certa e às vezes não comprometer até o futuro desse menino botando numa hora errada. E aí você vê um Flamengo leve. Você sentiu isso no Flamengo? Assim, com uma irregularidade, às vezes, dentro da partida, mas com uma leveza de menino. Uma coisa meio muito corajosa, sabe? Você sentiu isso? Senti isso, mas eu senti também um time do Flamengo com muita raça e vontade, independentemente de como vai ser esse clima aí de fim de temporada. A torcida do Flamengo estava com certo receio de como seria o time do Flamengo dentro de campo após o título da Copa do Brasil, se seria modo férias, se os jogadores iriam se portar ou não com esses jogos que restam no Campeonato Brasileiro, e eu tô vendo que os jogadores estão se portando demais. Inclusive, Felipe Luiz comentou isso na entrevista coletiva dele ontem, que ele conversou com os jogadores, pedindo para os jogadores não relaxarem, e ele está vendo os jogadores muito empenhados, tanto no treinamento quanto também nos jogos, e a gente pôde ver isso ontem. O time do Flamengo brigando até o fim por conta de uma vitória, independentemente se vale ou não algo para o Flamengo, e eles brigaram até o fim. E a gente tem que mencionar que tem o dedo do Felipe Luiz nessa vitória. São dois jogadores que o Felipe Luiz botou no segundo tempo e os dois jogadores fizeram os gols, tanto o Guilherme quanto o Matheus Gonçalves. Então são jogadores importantes. Matheus a gente já conhece aqui, a gente já elogia há muito tempo, é um jogador que não sente pressão, tem personalidade. E para mim ontem eu até, conversando comigo mesmo em casa, falei, pô, Felipe Luiz errou em não colocar o Matheus Gonçalves logo no começo do jogo, como titular. Mas aí a gente pôde ver que durante o jogo, por isso que o Felipe Luiz é o treinador e eu sou comentarista, que ele entendeu o jogo. Por que ele botou o Matheus Gonçalves como reserva? Porque ele sabia que no segundo tempo ia precisar das características dele. E o Guilherme, um jogador que mostrou que tem estrela, entrou, fez sua estreia no time profissional, um jogador que é tratado como joia nas categorias de base, tem 18 anos, se destaca bastante. Ele olha o Arrascaeta como se fosse um ídolo, um exemplo que ele quer seguir. É um jogador que o Flamengo vem lapidando há muito tempo. Então, parabéns ao Felipe Luiz e parabéns aos jogadores que se empenharam pela vitória até o minuto final e conseguiram aos 47 do segundo tempo. E a gente, Pedrosa, você mesmo falou muito isso, o que eu falei na abertura, sobre esse momento ser um momento em que ninguém vai achar que o Flamengo vai entregar nada, até porque a gente explicou por aqui, quanto mais você está nas partes mais de cima da tabela, você vai ganhando 5 milhões. Então, obviamente, o Flamengo vai buscar até o final estar bem posicionado na competição. E aí você chega um momento que você não tem aquela pressão de estar buscando alguma coisa, uma vaga, um título, e isso dá uma valorizada na minutagem dos garotos, hein? E aí olha pro banco da área técnica e vê um cara que eles super confiam, que é o Felipe Luiz, que esteve com eles ali na base, que foi campeão mundial nesse ano na categoria sub-20. Fica muito favorável pro Flamengo, claro, né? Quantos desfalques, Vene, que o Flamengo teve 13. ontem? É muita coisa, gente. É mais que um time titular. E o Flamengo jogou bem ontem, tá? No primeiro tempo, eu acho que o Flamengo já poderia ter a vantagem no placar se o Michel tivesse chutado um pouquinho mais. Ele acabou enfirulando ali em alguns momentos, em outros ele errou. O Flamengo fez um jogo no primeiro tempo bem superior ao do Cuiabá. Acho que o Wesley tá jogando muita bola, é impressionante a liberdade que o Felipe Luiz tem dado pra ele. Em muitos momentos ele jogando por dentro, inclusive, como meia-direita praticamente, recebendo essa bola de costas, batendo muito firme. O próprio Bruno Henrique também, pra mim, fez uma boa partida de movimentação. Se for pra destacar alguma coisa negativa do Flamengo, eu destacaria a dupla de zaga. Eu acho que o Fabrício Bruno foi mal no lance do Derek Lacerda. Tanto quanto ele tinha ido mal no jogo contra o Internacional, foi a mesma bola, o mesmo lance, e ele acaba perdendo na corrida. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, mas ontem ele não fez uma boa partida, e o Léo Pereira também não. O Flamengo ficou muito vulnerável com esses dois jogadores, inclusive se não fosse o impedimento, o Isidro Pita teria feito outro gol em cima de uma falha do Léo Pereira. Então assim, eu acho que se for para destacar algo negativo, são esses dois atletas que não conseguiram dar o suporte. Agora, no segundo tempo, Matheus Gonçalves, o próprio Guilherme entrou muito bem, gosto do Everton Araújo, Pulgar fez uma boa partida ontem também.
também. O Flamengo é um time que tem um volume, que tem uma qualidade ali. E como a gente cita aqui, o Veneto também traz isso, que não interessa quem estiver jogando. O que interessa é a forma como a gente joga. E o Flamengo tem jogado de uma forma ofensiva, organizada, com qualquer jogador em campo. 13 desfalques, vencer contra o Cuiabá, mesmo na zona de rebaixamento, um jogo de virada, com tantos garotos aí sendo aproveitados, eu acho que foi um resultado muito positivo pro Flamengo. Inclusive, sobre garotos, eu acho que ontem na entrevista coletiva ficou muito nítido por que o Lohan não é muito utilizado. Porque ele explica o motivo de ter colocado o Guilherme, Matheus Gonçalves, sobre o treinamento. Ele elogia o treinamento desses dois jogadores, fala que o treinamento é gravado, depois ele fica em casa vendo o treinamento para poder fazer correções. E o Lohan, a gente percebe que não está recebendo oportunidade, mesmo com o Felipe Luiz, que é um jogador que acompanha muito, que é um treinador que acompanha muito sub-20. Então ali para mim ficou nítido que o Lohan não vem merecendo oportunidades no dia a dia. Quando eu falo no dia a dia, nas atividades, lembrando que nós jornalistas a gente não acompanha a atividade. Então eu estou me baseando muito pelo que o treinador Felipe Luiz falou na entrevista coletiva. Ele cita o Simeone também, sobre cultura de treino, né? E a questão também, a gente já percebeu muito que o Felipe, ele faz leituras durante o jogo e faz mexidas no que ele está sentindo. É o famoso jogo da frontier, inclusive, né? O estilo ele de jogo. Esse novo Por treinador. exemplo, o treinador antigo, o Tite, tinha uma dificuldade absurda de mudar o esquema tático. Então. O Felipe Luiz não. Diante dos desfalques, ele entendeu que esse estilo de jogo, com 3 zagueiros, Alexandre fazendo a função de zagueiro, é o melhor para o Flamengo. E eu, de fato, concordo, tá? Óbvio que quando os jogadores retornarem, ele pode mudar o estilo de jogo. Só que é um treinador que, embora esteja no começo de trajetória dele, é um treinador que se adapta às adversidades. Ele faz leituras rápidas. Ele faz leituras rápidas e ele se adapta a cenários. Ele tem o jeito dele de jogar e isso já está ficando bem estabelecido, mas se ele tiver que deixar isso mais flexível por conta de um adversário, de um momento, de uma expulsão, ou seja lá o que for, ou de desfalques, ele faz isso com uma leveza. Para mim, o lance mais emblemático é na expulsão do Bruno Henrique na Copa do Brasil, que assim, questão de segundos, o Bruno Henrique leva o cartão vermelho, ele já grita pro auxiliar dele pedindo um jogador, porque ele já sabia o que fazer. Ele faz leituras rápidas. Olha aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Vasco, que vai... O que você tá aí? Cara, eu queria entender por que ele dá risada. Você vê. Venê. Você tem que torcer pro Vasco, Venê. Eu tô torcendo pra ninguém. O Inter tá ali. Agora, segue o baile. Também do Flamengo, que de virada, fora de casa, com desfalques, acabou vencendo o Cuiabá por 2-1. Méritos da garotada, que o Felipe Luiz conhece bem lá no Flamengo, né? Um olhar de quem conhece. Que eu conheço todos os meninos que estão no clube, sei o que eles podem render e eu sou um treinador que me guio muito pelos treinos, muito. Com muitos desfalques para montar o time contra o Cuiabá, foi nos meninos da base rubro-negra que Felipe Luiz encontrou a solução para conquistar os 3 pontos. O Flamengo entrou em campo com uma equipe alternativa, se comparada com o time titular ideal. Mesmo jogando fora de casa, soube administrar as ações da partida, teve 13 finalizações contra apenas uma dos donos da casa no primeiro tempo. Tudo isso somando 66% de posse de bola. O chute do Cuiabá aconteceu logo aos 9 minutos com Derek. Antes disso, o Flamengo já tinha chegado com Wesley. O lateral seguiria tentando finalizações de longa distância. A terceira com mais perigo para Walter. Michael de cabeça também passou perto. Depois de muita pressão rubro-negra, o segundo tempo começou diferente. Derek recebeu o passe em profundidade, ganhou de Fabrício Bruno na corrida e abriu o placar 1-0 Cuiabá. É nessa hora que o conhecimento de Felipe Luiz entra para ganhar o jogo com Matheus Gonçalves e Guilherme em campo. O meia de apenas 18 anos precisou apenas de 5 minutos no dia de estreia como profissional para fazer o primeiro gol da carreira. A reação poderia ter levado um balde d'água fria caso esse golaço de Pita tivesse sido validado. O atacante chegou a deixar Léo Pereira sentado no chão, mas foi flagrado impedimento na jogada. Após o suspiro, o Flamengo aumentou o ritmo. Everton Araújo tentou de longe, até que nos acréscimos Michael fez a jogada pelo lado esquerdo do campo e cruzou para Matheus Gonçalves brilhar. Virada.
2-1 Flamengo. Com a vitória, o Flamengo chega aos 62 pontos. Mesmo sendo um objetivo difícil, a distância para o líder cai de 9 para 7 pontos. Mesmo assim, o foco agora é conseguir a melhor posição possível para fechar a temporada. Eu não vejo outra forma de viver a vida senão dar o melhor, o máximo em tudo, mas não é no futebol, não é quando acabar, falta 2 jogos e não briga por mais nada. Eu não vejo outra forma na vida senão em tentar ganhar, em tentar fazer o melhor. Gols do Malvadão na tela, Malvadão venceu o Cuiabá na última volta do ponteiro, aí ó. Primeiro gol. Um vacilo da zaga. Quem fez o primeiro gol mesmo? Eric. Eric. Pô, eu achei que o Fabrício ele podia ter trombado. Perdeu na corrida. O Derek botou o zagueiro mais rápido do Brasil no chinelo, filho. O Derek passou igual bala no zagueiro mais rápido do Brasil. Ó, aí, ó. Vacilo da defesa. Já viu, o Flamengo fez dois gols em erros individuais. E parecidos, né? O Guilherme, o moleque da base. O Valortão, que é bom goleiro, revezou, botou aquela boa e velha mão de alface. Deu mole. Mas é bom a gente valorizar também o esforço do Bruno Henrique, que acreditou, que marcou em Pereu, né? Isso já vem do espírito que o Felipe Luiz tem colocado na equipe de marcar o zagueiro, né? Quando perde a bola. Ó o Misha, Nando. Ele perde aí o zagueiro igual o Fernandão, olha lá, procurando a bola. Não, ele dá um chute pra dentro da área e... Mas foi meio de virilha também, não foi o gol do Matheus? Cara, eu achei que tinha sido com e olha que ele anda batendo virilha pra caramba por aí. Moleque do motel, como diz o Léo? Não, o Léo Ortiz fica zoando ele. O Léo zoou. Motels. Motel Gonçalves, não é Matheus, não é Motel Gonçalves. Foi legal de ver, porque valoriza, né, a base do Flamengo, né? Um gol do Matheus, outro do Gui, 2 moleques da base que o Felipe Luiz trabalhou. Eu também achei que o Fabrício podia ter chegado um pouco mais... Podia ter dividido, podia ter ido um pouco mais forte. Não sei se ele ficou com medo de fazer a falta, de fazer um pênalti ali, mas ele podia ter, pelo menos dividido, né? Usado um pouco mais o pote físico pra dividir. Mas você não achou que o Flamengo jogou meio que em ritmo de festa? Oi! Você não achou? Foi meio moroso? Acho que não também. Foi, mais uma vez, eu falei isso no início, que uma equipe se defendeu com uma linha de 5, mas outra linha de 4 na frente, e que é muito difícil você conseguir espaço. Tem que encontrar essas soluções e as equipes não têm conseguido fazer isso durante os jogos, não só o Flamengo, não. E muito bom que o Felipe Luiz ficou um tempo na base, porque ele conhece os meninos, ele tá botando os moleques pra jogar, tá confiando, e os moleques estão entregando pro Felipe Luiz. Sai pra lá, Atlético de Madrid, vai pra lá, deixa o homem aí. Pois é, pessoal, ontem o Flamengo venceu aí com a molecada da base aí, né, os gols da molecada da base aí. O Flamengo venceu o Cuiabá por 2-1, né, o gol de Guilherme e o gol de Matheus Gonçalves. O Flamengo que agora, né, vai descansar esse final de semana. Flamengo que agora nessa terça-feira, o Flamengo vai jogar agora terça-feira, né, contra o Fortaleza, fora de casa. Jogo muito importante aí pro time do Flamengo, né? Já visto que o Fortaleza também está na briga junto com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo não pode desacreditar do time do Flamengo. Os dois times que estão na briga pelo título estão ali entre seus altos e baixos, e o Flamengo está na sua alta, né? Então, qualquer vacilo, a gente já viu o que aconteceu com o Flamengo em 2019, ele tomou um título ali nos últimos jogos, e o Flamengo esse ano pode fazer a mesma coisa. Não é difícil, tá? Não pode desacreditar do time do Flamengo, tá bom? Então, vamos ver aí o que pode acontecer, né, com o time do Flamengo aí nos próximos jogos. Vamos ver aí o que pode acontecer. Flamengo que... está em fase aí de eleições, né? O Flamengo está em fase de eleições. Só que hoje saiu uma nota aí que o Flamengo tem, né, negócio fechado de 1,9 bilhões Irandi define plano para a construção do estádio. Então o Flamengo aí está com quase 2 bilhões de negócios fechados para a construção do estádio, né? Então o sonho do Flamengo irá ser realizado. Mas aí, o que vocês acharam aí sobre essa vitória do Flamengo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!